Um brasileiro ganhou fama internacional ao fazer aquilo que nem mesmo os mais renomados cientistas fazem: prever terremoto. Ele não tem formação especializada, mas já acertou várias vezes nas previsões, inclusive num teste proposto pela nossa equipe. Terremotos devastadores, considerados imprevisíveis, exceto para este homem. Haroldo Maciel é dono de uma teoria desafiadora. Garante que é capaz de prever terremotos. As previsões fizeram este brasileiro ganhar fama internacional. Haroldo afirma que já conseguiu prever pelo menos 9 terremotos importantes, como o tremor que ocorreu na Espanha em 2011. E outros 6 que ocorreram no Chile. Haroldo se tornou famoso entre os chilenos. Passou a dar várias entrevistas para a TV. Tenemos a Haroldo Maciel al otro lado del teléfono, amigo mío, como siempre. Haroldo, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Chile. Cuéntanos cómo estás. Pucha, qué gusto. Haroldo? Uma delas aconteceu em 24 de agosto de 2015. Foi quando Haroldo fez sua previsão mais importante. Por telefone, ele alertou para um tremor que aconteceria nos próximos dias na cidade de La Serena, região de Coquimbo, no Chile. O que penso hoje é que está aí cercanias de Coquimbo, La Serena, algo assim. No dia 16 de setembro do mesmo ano, veio a notícia. Chile sofre terremoto e emite alerta de tsunami. São Paulo sente o tremor. No Chile, 15 pessoas morreram. A magnitude do tremor foi de 8,4 graus na escala Richter. O maior registro já feito na história é de 9,5 graus. Um terremoto que ocorreu em 1960, também no Chile. A previsão impressionou muita gente. Haroldo recebeu até uma carta de agradecimento do ex-presidente Sebastián Piñera. Coincidência? O Haroldo teria descoberto o método revolucionário. Ele nunca estudou geofísica, meteorologia nem qualquer ciência relacionada ao tema. Haroldo é operador de áudio nesta universidade em Cuiabá. Cuida do sistema de som de palestras e de trabalhos dos alunos. A profissão paralela surgiu depois de um churrasco com colegas. No meio de uma conversa, eles começaram a falar sobre o terremoto de 2011 que devastou dezenas de cidades no Japão e deixou mais de 20 mil mortos e desaparecidos. Eles falaram, já pensou se essa catástrofe do Japão pudesse ter sido avisada? Mas só que é impossível. E aquilo ficou na minha cabeça. Foi aí que o Haroldo resolveu estudar os terremotos. Foram mais de 200 mil eventos analisados entre 2004 e 2010. Um trabalho árduo que durou um ano. Apesar de existir um amplo sistema que mede a magnitude dos tremores em todo o planeta, os terremotos ainda ocorrem sem aviso. Na maioria dos casos, a turbulência dura poucos segundos e não provoca danos. O problema é quando o terremoto tem alta intensidade. Para entender como este fenômeno acontece, é preciso saber mais sobre a superfície da Terra. A chamada litosfera tem, em média, 100 quilômetros de espessura. Essa superfície está separada em gigantescos blocos de rocha, as chamadas placas tectônicas. As placas flutuam sobre um manto formado de magma, um material muito quente e, por isso, ficam em constante movimento. Essa pressão que existe tanto no limite de placas tectônicas também se espalha por toda a placa. E dentro dessa placa tem bem fraturas, falhas, zonas que a gente chama de fraquezas, que podem se movimentar devido a essa pressão. Quando essas pressões ultrapassam a resistência das rochas, acontece o terremoto. A Terra é formada por 12 desses blocos e o Brasil está em uma posição privilegiada. O país se situa inteiramente em uma única placa, a sul-americana. Já países como o Japão, a Turquia, a Itália e o Chile ficam muito próximos das bordas, ou seja, em zonas de perigo.
No limite delas é o local que tem maior potencialidade de ter atividade sísmica, grandes terremotos, gerar tsunami, por exemplo. Mas afinal, como funciona o método de Haroldo para prever esses desastres? Para acompanhar esses fenômenos, ele acessa um site internacional que monitora terremotos. Assim que o terremoto acontece, eles registram a magnitude e postam no site. Então você fala, pô, tem um terremoto, deixa eu ver onde. Segundo Haroldo, uma vez que acontece um abalo sísmico, essas forças vão continuar andando em linha reta até atingir outro ponto do planeta, provocando um segundo terremoto de intensidade semelhante. Com base nesses dois pontos, Haroldo aplica um raciocínio matemático. Ele anota o intervalo de tempo e a distância entre os tremores e calcula a velocidade com que a turbulência anda. A partir desses resultados, Haroldo define o local aproximado do próximo evento. Foi com este método que ele fez a previsão do terremoto no Chile em 2015. Naquele ano, o Nepal, um país na Ásia, viveu a maior tragédia da sua história. Uma sequência de 2 terremotos que deixou mais de 8.500 mortos. Segundo Haroldo, os 2 eventos estavam conectados. As forças que causaram a turbulência no Nepal andaram para a região de La Serena, no Chile. Eu fui para a TV e falei, olha, sabe o terremoto do Nepal? Ele acabou de passar, acabou de tocar aí a ilha sul do Japão e ele pode ter um impacto na cidade de La Serena entre setembro e novembro. O terremoto aconteceu em La Serena em setembro. 16. Acertos com força científica ou apenas casualidade? Haroldo não é capaz de apontar nem o local nem a intensidade do terremoto com precisão e tem o método questionado por diversos especialistas. A gente precisa amarrar alguns... O professor George França analisou a teoria de Haroldo. Para ele, o estudioso amador tem um argumento interessante, mas isso não basta. Esse é um assunto novo, um assunto que tem que ser formulado, tem que ser estudado e ser trabalhado. A ideia, quando conversei com o Haroldo, era para saber o que é que ele está vendo. Isso está sendo em pesquisa. Isso a gente tem que botar em matemática para ver se certamente isso acontece. Para o sismólogo peruano Jesus Berrocal, a teoria apresenta muitas falhas. E ele não acredita que é possível traçar um caminho para um tremor. Obviamente, as placas tectônicas têm comunicação umas com outras. Isso não. Mas para saber se esse sismo pode ser predito por causa de que teve um sismo no outro lado, é muito, muito difícil, porque tem toda hora sismos lá, toda hora sismos aqui, e não tem a ver. Pode ser que seja uma coincidência somente. O professor George também alerta para o perigo de divulgar essas previsões. Quando você divulga isso pode causar impacto para a comunidade. Só sentando mais para estudar mais sobre esse assunto que você vai conseguir decifrar essa história. Haroldo conta que chegou a pensar em estudar geologia, mas desistiu diante das críticas negativas. Eu vi que, em vez disso me ajudar, isso me afastou da ciência da Terra. A única coisa que eu tenho do meu lado são os acertos. Os estudos polêmicos de Haroldo chamaram a atenção do cineasta Severino Neto. Ele está fazendo um filme sobre a história do operador de áudio, que desafia a ciência. Um cara que está buscando a sua própria voz, a sua própria verdade, né? Então, a partir disso, a gente falou assim, cara, é uma história muito interessante, porque está falando da pessoa que tem uma coisa muito interessante, mas ninguém acredita nele. Outro projeto de Haroldo é o Earthquake Red Alert, que em português significa alerta vermelho para terremotos. Ele continua a anunciar os tremores nas redes sociais, mas sem o aval dos especialistas. Então, qual pode ser o próximo tremor? No dia desta entrevista, pedimos para Haroldo fazer mais uma previsão. Eu vou mostrar em tempo real. Nós acabamos de ter, faz 1h25, um evento na França de 3.4. Então, é esse que a gente vai analisar. Eu vou procurar um denominador comum aqui, ó, tem um 3.5 em Creta. Então, você sempre procura um parecido. Exatamente. Uma magnitude parecida. Exatamente. No exemplo, Haroldo marca o terremoto que aconteceu em Creta, no mar Mediterrâneo, como ponto A, e o da França como ponto B. Em seguida, calcula a distância e o tempo entre os dois eventos.
Divide um pelo outro e obtém a velocidade com que o tremor está andando. Então dá a média de 1.250 km por hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou obedecer essa linha. A partir dessa análise, ele sugeriu a possibilidade de um terceiro tremor entre as regiões nordeste dos Estados Unidos e sul do Canadá. A gente pode ter, no Kansas ou no Texas, estamos aí falando de um 3.5, perto da superfície, que não é comum. Então, aí você pode ver depois, pode conferir. 2 dias depois da nossa conversa, houve um registro de abalo no estado americano do Kansas. E assim, Haroldo segue desafiando a ciência. Um dia isso vai ser reconhecido. Dure 10, dure 20 ou dure 30 anos. Isso vai acontecer.